Oiê, como estão os lindos e as lindas desse universo? Tudo bem? Mais uma semana aqui comigo, gratidão, agradeço a todos, agradeço todos os comentários, as curtidas e os compartilhamentos e claro que vocês têm que continuar curtindo e compartilhando para que o YouTube entenda que isso pode ser válido para alguém. Gente, essa semana foi muito difícil de eu conseguir encontrar um tema, porque eu queria falar de alguma coisa alegre, feliz. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que eu vou falar? Tem muitas coisas, mas assim, algo que realmente eu queria falar. Aí eu falei, poxa, Semana da Criança, semana de alegria, né? Só que aí acabou que vindo um tema que eu não sei se é muito legal, né? Mas é porque aconteceu um acontecimento comigo e aí me veio muito isso na cabeça. Mas antes, deixa eu dar um recadinho. Me perguntaram sobre aquela camiseta que eu estava usando no último vídeo da autoestima, que tinha uma mandala linda, né? Gente, aquela camiseta eu comprei na casa, chama Casa do Consolador. É uma casa de acolhimento espiritual, eles fazem bastante trabalho espiritual lá, legal. Que eu conheci, inclusive, graças à pandemia, agora na quarentena, e comecei a estudar, comecei a acompanhar os trabalhos dele, e eles são maravilhosos. A Margarete e a Mônica, elas fazem também bastante vídeos no YouTube. E eles não pararam na quarentena, eles continuaram com os projetos sociais, que eles fazem cesta básica, cadastram famílias que precisam, vão em comunidades entregar alimentos e ajudam também animaizinhos abandonados, animais de rua. Gente, falou de bicho, então eu comecei a acompanhar e vi que é uma coisa bem legal. Eles são muito sérios, bem legais e o projeto deles são maravilhosos. Então, sempre que eu posso, eu compro alguma coisa para poder ajudar a casa. Eles também aceitam vários tipos de doações, porque eles estão sempre fazendo entrega de cestas e ajudando. Então entrem lá no site, dá uma olhadinha se vocês gostassem, né? Eu acho que vale a pena. Então tudo que é bom e faz algo em prol do outro, eu, claro que assim embaixo, e o que eu puder fazer também eu faço. Então eu compartilho com vocês, se vocês quiserem ver, é lá. Lá tem várias camisetas lindas e vocês podem comprar e ajudam com certeza muita gente, tudo bem? Então hoje nós vamos falar evoluir dói. Pois é. E quando eu parei para pensar nisso, quando isso tocou em mim, pois é, será que dói mesmo? Ou será que sair da zona de conforto dói? Incomoda, né? Então, para mim, quando eu comecei a perceber que eu estava em processo de evolução, em processo de aprendizado, de consciência, que claro, quem sou eu para falar em evolução, né, gente? Eu sou a tal. Não, eu evoluí, eu cresci, não. Mas a gente começa a perceber através das nossas atitudes, quando às vezes a gente acredita que não é desse planeta. Muitas vezes eu até falei, Deus me leva, porque eu não consigo mais, sabe? Aquela revolta com tudo, aquela incompreensão com as coisas, mas por que tem que ser assim? Mas o bem não é maior que o mal, então por que acontece tanta coisa ruim nesse mundo? Por que os bichinhos sofrem? Por que as crianças sofrem? Por que tanta pobreza? E blá, blá, blá. E aí eu parei, quando você para, medita, se reconecta, estuda um pouco sobre você mesmo, você começa a ver que sim, você faz parte disso. E você precisa aprender. Gente, não tô aqui sendo a favor de sofrimento, não. De ser, né, de sofrer pra ter alguma coisa, pra ser feliz. Não. Longe disso, a gente tá aqui pra ser feliz. Só que pra isso a gente precisa passar por algumas provações, né? É muito fácil você. Já pensou se a gente, né, é só acordar e tipo apertar um botãozinho, hoje eu quero que meu dia seja assim. Ia ser maravilhoso, né? Não, mas é com os próprios ensinamentos da vida que a gente consegue compreender muitas coisas e principalmente a si mesmo. Então, quando você começa a ir em lugares que às vezes o assunto tá te incomodando, o jeito, não fique totalmente recluso, não se isole totalmente. Eu já fiz isso muitas vezes. Porque a gente precisa ainda desse mundão, né, de competições, de superegos e etc. A gente precisa estar nesse movimento, né, no tal do yin yang para encontrar o tal do equilíbrio. A gente precisa disso.
Só que a gente precisa justamente saber lidar com tudo isso. Porque lidando com tudo isso, a gente está lidando melhor com a gente mesmo, a gente está se reconectando com nós mesmos. Muitas vezes a gente critica muito o outro, a gente aponta muito o outro, a gente fala muito. Você já parou para pensar que isso tudo pode ser você mesmo? Esse tanto de julgamento, esse tanto de apontamentos pode ser você mesmo. Então, assim, pensa. Às vezes alguma coisa está te incomodando tanto, tanto. Você já pensou que você também pode estar incomodando tanto alguém? Que alguém também pode te achar tão difícil, assim como você acha o outro? Então, vamos começar a prestar atenção no que acontece ao nosso redor e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Porque melhorando é que as coisas vão se encaixando, né? O que a gente puder fazer para ajudar, o que a gente puder, né, usar da nossa caridade, da nossa compreensão, do nosso amor. Eu busquei muitas religiões para me encontrar, né, para ver o que eu tava errando, por que dava tudo errado na minha vida e que não sei o que. Só que eu parei pra pensar e comecei a ver, poxa, às vezes alguns assuntos me incomodam, mas eu também parei pra pensar e falei, ai, que bom que isso me incomoda, que eu nunca vou fazer isso. Mas o que eu posso fazer pra mudar isso em mim, né? É que nem eu não iria lá na Amazônia botar fogo jamais. Eu poderia sim ir e salvar todos os bichos se eu tivesse esse poder, a natureza. Mas no meu, aqui hoje, o que eu posso fazer? Né? Então é muito fácil a gente ficar julgando, a gente ficar falando, a gente ficar apontando. E às vezes a gente tá apontando os nossos próprios erros, os nossos próprios defeitos. Vamos, gente, vamos buscar mais a positividade no nosso meio social, para que a gente consiga passar por todos esses processos difíceis que a gente, entre aspas, é obrigado a passar com mais leveza e sabedoria e tirar isso a proveito para o nosso crescimento, para nós mesmos crescermos. Então, tudo incomoda, tudo acaba incomodando, tudo acaba, a gente quer ficar sozinha, eu prefiro ficar sozinha do que ir naquele lugar, aquele povo só fala de dinheiro, aquele povo só fala de profissão, o outro só fala de balada, o outro só não sei o que. Eu sempre tive problema muito com lugares cheios, né? Desde pequena tinha um ônibus, minha mãe não conseguia me colocar dentro do ônibus se tivesse 2 pessoas em pé, eu falava que tá cheio, não ia. E isso foi vindo, claro, terapia ajudou, hoje se precisar eu ando, mas não é um lugar que eu me sinto bem. Eu não gosto de lugares cheios, não gosto de muito barulho. Então, assim, não é porque eu sou assim, eu vou falar que aquele que adora balada, que adora não sei o que, ai, não. Vamos respeitar o momento de cada um. Cada um tem o seu processo, né? É que nem, assim, muitas pessoas conseguem se encontrar na religião, porque a religião, muitas delas, elas têm muitos ensinamentos, muitas doutrinas, muitas regras, e as pessoas acabam fazendo com aquela concepção de que é pecado, é errado, não pode. Não, aprenda que isso pode ser natural de alguma forma, né? Aprenda que você pode se reconectar cada dia mais com o seu próprio meio de vida, né? Vamos parar de pensar só em nós, vamos começar a pensar no outro, vamos se colocar no lugar do outro, né? Vamos ver. Quando você fala muito do outro, aí você fala, puxa, mas se fosse ele, será que eu também não estaria agindo assim, ou até pior? Então, assim, por isso que muitas pessoas falam que evoluir dói, porque essa dor é você sair da sua zona de conforto. Eu não vou... Imagina, vou parar de comer carne, mas o vegetal também, o vegetal tá lá, tadinho, a gente vai arrancar ele, sim, vai arrancar e vai tratar ele com muito carinho, vai conversar com ele, entendeu? Então, assim, mas eu jamais vou parar de comer carne. Ótimo, continue comendo a sua carne, mas não critica aquele outro que não come.
Aí fala, ai, a boa samaritana agora não faz nada, mas o batom que ela usa vem do bicho e não sei o que. Gente, é um processo. Nós todos estamos em processo. Então, falar que evoluir não é um melhor do que o outro. São estágios que a gente está passando, que cada um no seu momento. Então, hoje, talvez eu não tenha vontade nenhuma de beber álcool, eu não tenha, nunca me droguei, não tenho vontade, me incomoda, de repente, qualquer tipo de assuntos promíscuos. Isso não significa que eu vou chegar naquele outro que tá fazendo aquilo e com a minha ser reativa com aquela pessoa. Gente, já fui muito, viu? De mandar sair de perto de mim. Como eu já falei, como eu não gosto de cigarro, às vezes eu arrumava briga no lugar que eu tava, porque a pessoa acendia o cigarro perto de mim e eu falava, me respeita, sai daqui, você tá fedido. Então, assim, olha, isso é uma evolução minha, eu me sinto. Porque hoje o que eu faço? Se tá me incomodando, eu saio. Eu vou pro outro lado. Por que eu tenho que brigar? Por que eu tenho que xingar? Você já percebeu que você já deve ter batido o carro uma vez na sua vida? Gente, você já percebeu que com certeza aquela pessoa que você bateu o carro tava com a mesma vibração que você? Tava. Imagina, eu não sou burra, eu não sou ninguém nordestina, mas jamais eu vou fazer isso. Tá. A gente só atrai aquilo que a gente é. Então, vamos se conectar. Nunca vou deixar de falar pra vocês, vamos meditar, vamos se reconectar. Vamos estar mais perto da natureza. Vamos prestar mais atenção ao nosso redor para que a gente veja o que a gente pode fazer. Não ficar esperando do outro. Não ficar acompanhando o que o outro vai fazer. Então, eu acredito que todo esse processo não vai doer nada. Se você começar a ver os sentidos e os resultados que eles irão te dar, né? Porque se fosse tudo tão fácil, se fosse tão mágico, para que a gente ia ter que passar por essa terra? Tá aqui? Não ia precisar. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa ver que realmente o que é de melhor, o que é significado para todo esse planeta não são supérfluos. É tudo que tá aqui. E tem uma entidade que fala pra mim que toda vez que a gente tá com dúvida, escuta a primeira intuição. Porque o resto é coisa da cabeça que vem pra confundir. Às vezes a cabeça da gente, ela sabota nós mesmos. O seu coração não vai mentir pra você. Então, siga aquilo que vem de dentro. Que ele não vai fazer você tomar o caminho errado. Ah, mas poxa, eu peço tanto, eu tenho tanta fé. E as suas atitudes? Como que tá? Ah, mas toda semana eu tô num centro espírita, eu tô na igreja, eu tô lá não sei na onde, e dá tudo errado. Como que tá as suas atitudes? Já parou pra pensar? Então, às vezes, não é você ser um robô e viver fazendo promessas, você viver fazendo tudo para ter o seu lugarzinho lá no céu, não, porque você tá se enganando e você não tá evoluindo e você não tá transmitindo nada, nem para você, nem para outro. Então pare e pense. Então, gente, para vídeo não ficar longo, vou me encerrar. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para alguém. Se não foi para você, com certeza você deve ter lembrado de alguém. Compartilhe, tá? E tô aqui, tô lá no Instagram, se precisar, só dá um toque lá no direct. E conto com seu joinha, conto com seu compartilhamento, porque assim o YouTube entende que isso é válido e continua compartilhando pros outros. Eu sou luz, eu tenho luz, eu projeto luz e vocês também. Namastê, gratidão!